Hoje nós vamos falar sobre uma EdTech, o que é uma EdTech. Estamos aqui com a Maíra Pimentel, que é a fundadora da Tamboro, uma EdTech, e presidente do Conselho de Educação da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Vem com a gente. Maíra, me conta, o que é uma EdTech, Maíra? Conto, vamos lá. EdTech está dentro, né? É uma empresa que está dentro de um ecossistema de inovação, com foco em educação, tecnologia e inovação, né? Então, quando a gente pensa nas startups, que são empresas que nascem com base tecnológica para resolver problemas reais do nosso dia a dia, Brasil e mundo, a Tamboro se posiciona como uma EdTech, ou seja, a gente hoje tem experiência trabalhando com criança e jovem, escola pública, jovem que está no ensino superior, mas atualmente, na verdade, nos últimos 5 anos, a gente foca em trabalhar com treinamento, desenvolvimento e microcertificação de equipes que estão na ponta de operação de grandes empresas, né? Então, a gente trabalha com formação de frentista nos postos da BR, consultoras da Natura, equipes de vendas da Nestlé. Então, hoje a nossa pegada está muito focada em discutir e trabalhar sobre desenvolvimento técnico e comportamental de equipes em grandes empresas. Então, é uma empresa de impacto, né? A gente tem falado muito aqui das empresas de impacto, né? O que move quando você cria a empresa. Então, se você está falando de educação e inovação, você está gerando um impacto positivo na sociedade. Isso é quase que uma premissa, né? Eu acho que todo e qualquer negócio de educação, ele, por essência, gera um impacto social positivo na sociedade. Eu sou dessas que tem uma crença absoluta que a gente não vai falar de desenvolvimento econômico e social no Brasil se a gente não passar pela educação e, especialmente, se a gente não passar pela educação pública, que é onde temos aí cerca de 88%, 90% das crianças e jovens do Brasil, né? Então, sim, por premissa, inclusive o nome Tamboro, que é o nome da startup, ele já carrega isso no seu DNA. É uma palavra indígena, cujo significado é para todos, sem exceção. E isso tem muito a ver com a nossa crença, né, de como a tecnologia é uma oportunidade para a gente romper barreira, romper fronteira, chegar onde ninguém chega, levando conteúdo e metodologia de altíssima qualidade para desenvolver o potencial máximo de qualquer pessoa nesse país. Então, foi com esse desejo que a gente empreendeu com a Tamboro, né, Samara e eu, que é minha sócia, cofundadora da Tamboro comigo. E por sermos um negócio de impacto social, reverberamos, independente de ser na escola, no ensino superior ou dentro dos ambientes empresariais e corporativos, né, essa missão, né, de contribuir com o desenvolvimento de cada uma das pessoas que usam Tamboro no seu dia a dia. Que bacana, que bacana. E que história é essa de parar aqui no Conselho de Educação da Associação Comercial, uma entidade que daqui a pouco está fazendo 215 anos. Como é que isso funcionou? Como é que você, uma empreendedora, numa EdTech, de repente olhou e falou assim, que proposta diferente, mas será que isso é bom para mim? É bom para a minha empresa? É bom para o meu ecossistema? Como é que eu vou colaborar melhor com a sociedade? E como isso é bom para mim? Como é que funciona? Olha, foi super inusitado, inesperado e, enfim, foi um presente, né? Assim, essa lembrança do meu nome para assumir, né, nessa gestão como presidente do Conselho de Educação. A minha trajetória na área de educação e inovação começou há 20 anos atrás. Eu me formei em comunicação social, fiz jornalismo pela UF, mas eu me formei no final da década de 90. Então, eu peguei esse boom da web comercial no Brasil. Trabalhei no KD, lembra do KD? Primeiro buscador nacional, claro, né? Que lembro do KD. Então, trabalhei no KD, do KD saí, fui trabalhar em agências que desenvolviam os sites. KD era o nosso Google da época. É, exatamente, né? Só quem viveu sabe. E aí comecei a trabalhar com tecnologia, e apesar de ter feito jornalismo, os meus chefes na época percebiam que eu tinha lá uma determinada habilidade de liderança e coordenação, e eu fui trabalhar em empresas de tecnologia, ou seja, me desconectei, né? Foi a minha primeira transição de carreira não intencional, no final das contas, né? Então, hoje a gente fala muito sobre trabalhar por propósito, transição de carreira. Costumo dizer que eu fui um pouco à frente do tempo, e há 20 anos atrás essa história começou. De web, eu fui trabalhar com telecom. E em telecom, já com desenvolvimento de conteúdo para mobile, eu resolvi que eu queria trabalhar com impacto social. Isso tudo vai chegar aqui em como que eu
assento, né, aterrizo aqui na CRJ. E aí fui trabalhar no antigo Instituto Telemar, que hoje é Instituto Oi Futuro, dentro da diretoria de educação. E lá a gente já trabalhava muito com projetos de pesquisa, junto com universidades, especialmente com a USP, com a Escola do Futuro da USP, mapeando o que estava acontecendo no mundo e no Brasil sobre tendências de uso de tecnologia da informação e da comunicação para a melhoria de processos de aprendizagem de crianças em escolas públicas. Então, a minha história começa aí. E neste momento, já que depois virou eFuturo, né, lançamos alguns projetos de parceria público-privada, projetos internacionalmente, inclusive reconhecidos como NAVE, o Núcleo Avançado em Educação, que tem uma escola aqui na Tijuca, né, que é o Colégio Estadual José Leite Lopes, e também em Recife, numa parceria com o governo do estado de Pernambuco. Eu conheci a Bel Queres. E a B, que sempre trabalhou com educação, especialmente educação infantil, já tinha participado de alguns conselhos aqui da casa e falou, poxa, Maíra, existe agora na CRJ, né, uma visão de pensar o Conselho de Educação também olhando para todo esse impacto da tecnologia na nossa vida, né, e querendo pensar o futuro do trabalho, como é que a transformação digital está mudando, né, não só o nosso comportamento individual, o nosso comportamento social e que está também mudando aí totalmente a nossa trajetória profissional. E queria, então, saber se você não tem interesse em vir participar daqui da CRJ. E aí ela me contou o que era a CRJ. Né? Eu já tinha ouvido falar da CRJ, mas eu não tinha noção da potência, da capacidade e da plataforma que é essa casa, né, com mais de 200 anos de história, mas que veio se reinventando nesse processo. Então, se tem um valor que hoje eu, né, reconheço, admiro nessa casa, é a sua capacidade de buscar também se reinventar dentro dessa jornada. E aí aceitei o convite, até porque eu eu era, ou estou deixando de ser uma empreendedora que ficava resmungando que tinha que sair do Rio de Janeiro para fazer negócio em São Paulo. Anos eu falava isso, porque eu tenho que sair do Rio, tenho que ficar longe da minha família, né, ficar longe dos meus filhos, longe da minha cidade, da minha terra. Sou carioca da Gema, minha mãe de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense Carioca, meu pai é Guadalupe, Ilha do Governador. Sempre, né, eles vieram aqui para, né, cresci no Flamengo, já circulei em vários bairros do Rio, mas eu era essa empreendedora frustrada, sabe? De falar, cara, tem que sair do Rio para fazer negócio fora. O Rio é um tambor de ressonância. Essa cidade, ela tem vocação para, né, um potencial criativo, uma capacidade de resolver problemas complexos, que é uma loucura, uma capacidade de acolher, de colaborar. Eu falei, como é que a gente está deixando o Rio de Janeiro se esvaziar? Então, quando eu recebi esse convite para assumir como presidente do Conselho de Educação, foi muito com esse desejo de parar de reclamar, né, de que eu tinha que sair do Rio, arregaçar a manga e falar, bom, então agora eu tenho a chance de articular e de fomentar este mercado para desenvolver novos negócios na área da educação e gerar um maior impacto social positivo, porque é para isso que eu nasci. Legal, legal. E você sabe que esse seu testemunho é interessante porque tem várias pessoas ali assistindo a gente e pensando assim, puxa, mas é uma entidade... um prédio lindíssimo, um painel de Saju extraordinário no foyer da associação. Puxa, mas eu tenho receio. Será que tem gente real lá dentro fazendo a coisa acontecer? Está aqui a Maíra. Tá aqui a Maíra. E eu entendo todo mundo que pensa isso, porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei aqui, ela é uma casa que ela carrega essa história, né, na sua arquitetura, né, no seu mobiliário, nos seus painéis. Então, nós, pessoas comuns, que nós somos, né, e todo mundo que está aqui nesta casa são pessoas comuns, como eu, como você. Sim. Mas quando entram, percebem, sentem a imponência de tudo que está aqui. E o que eu acho que é mais legal dentro desse processo, foi também o que me mobilizou muito a querer assumir, né, esse desafio, né, de estar como presidente do conselho, pensar um conselho plural, um conselho diverso, que pudesse, junto com outros conselhos da casa, articular e pensar
como é que a gente desenvolve negócios nessa cidade, para ser uma cidade que a gente tenha prazer e orgulho, né? De morar, de se divertir, de trabalhar. Como diz o Josier. Como diz o Josier, maravilhoso. Assim, eu brinco que ele me capturou nessa frase, né? Porque essa é a minha crença também. Então, sim, essa é uma casa que está aberta, que quer cada vez mais, na verdade, ser reconhecida como uma casa sem barreiras, sem fronteiras, para que outros empreendedores, empresários, não apenas do comércio, né? Porque isso é uma das coisas que a gente também fala, como a CRJ carrega no seu nome a questão do comércio, parece que ela restringe ao comércio. Mas ela não é. Ela é uma casa do empreendedor, do empresário, de quem quer fazer negócio dentro dessa cidade, desse estado. E no país, né, Maíra? Porque quando Dom João fez o ato de criação da Praça do Comércio, teve ali, naquele momento, em 1809, o que tinha no país era comércio. Sim. E comércio de produtos importados. Não existia uma indústria. Então, ela nasceu daí e virou a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Uhum. Mas nós viemos nos reinventando, né? Perfeito. Quem participou da criação do telégrafo submarino, dos cabos submarinos, do telégrafo, a Associação Comercial faz parte do desenvolvimento. Na época, essa era a maior tecnologia que existia. Eu costumo dizer, o primeiro voo que cruzou o Atlântico Sul saiu daqui. Não sabia. Saiu daqui. E a Associação Comercial estava junto. Ficava do lado da nossa sede, que era ali a Casa França Brasil. Sim. Era uma praça, foi construída a sede, era a sede da alfândega no Brasil, Uhum. era a alfândega, né? Ali era o porto. Então, como é que você vê, olhando agora já para essa questão da educação, o seu conselho, que você tem lá os seus pares, a AB, que é extraordinária, como é que você vê que você pode alcançar e fazer esse processo, colaborar nesse processo de transformação da nossa sociedade, que evidente passa pela educação, pela capacitação? Uhum. Como é que você vê, como é que você está pensando isso? E se você precisa de mais soldado, conversa com eles, porque eu acho que é bem Venham, por aí. juntem-se a nós. É isso aí. Não, mas é isso bem mesmo. por aí. A educação, Ricardo, ela é uma questão de nação. Quando eu comecei a trabalhar com educação, e eu respeito demais todo e qualquer educador nesse país, formal ou não formal, eu fui entendendo e aprendendo, né? Eu trabalhei muitos anos com um educador mineiro, que já se foi, um dos autores da ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E o professor Antônio Carlos, ele foi um dos grandes nomes, estamos falando aí também de década de 90, de apoiar as grandes empresas que começavam a criar os seus institutos e fundações de responsabilidade social corporativa, que hoje, né, na linha do tempo, a gente está falando de ESG, né, mas lá atrás outros nomes, né, e uma outra visão, uma visão limitada aos desafios daquele momento. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele falava que todo adulto é um educador potencial. Porque ele já viveu na sua vida experiências, ampliou o repertório, acumulou experiências que podem e devem contribuir com o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, apesar de eu ter feito, né, o meu jornalismo, fiz as minhas especializações, né, um MBA em responsabilidade social e terceiro setor e etc., quando eu entrei dentro de uma escola pública para pensar o desenho de projetos de impacto social com política pública em educação, eu entendi o tamanho da complexidade, porque a escola ela é um ecossistema que representa a sociedade como um todo. Na figura do jovem, na figura do educador, na figura da coordenação e da gestão, na figura da família, da comunidade, do que está no entorno. Então, tudo que você consegue realizar e desenvolver numa escola que tenha êxito e sucesso, você pode ter certeza que isso depois consegue reverberar de forma positiva na sociedade como um todo. Então, estou fazendo aqui essa reverbera, né? Porque a criança fala, papai, o sinal fechou. Querida, eu vi. Papai está freando. Então... Em todos os momentos, né? Em todos os momentos, em todos os contextos. Então, na hora que a gente dá
olha para a educação como essa grande plataforma, né? Se conecta com o que está acontecendo hoje aqui, falando de SRJ, porque é o nosso território aqui e o nosso espaço de comunhão. E quando você brinca, né, Maíra, faz um chamado aí para os, né, mais pessoas que queiram. Eu reitero a minha fala de que a educação ela não é uma questão só de educadores. Ela é uma questão mais ampla, porque a educação é uma das grandes oportunidades, mas um dos grandes desafios que a gente tem de maior complexidade. E quando a gente pensa o conceito do que é um problema complexo, é aquele problema que ele não tem uma única forma de ser resolvido. E que, para a gente pensar soluções e caminhos para resolver os grandes desafios que a gente tem de educação, a gente precisa de muitas competências, de muitos saberes. Então, pensar a educação, seja ela na educação básica, seja no ensino superior, no ensino técnico, seja dentro do universo corporativo, e especialmente agora no universo corporativo, porque a gente nunca mais vai poder parar de aprender. Especialmente com um processo aceleradíssimo de transformação digital que já acontece há décadas, mas que eu acho que a ficha das pessoas caiu, especialmente durante a pandemia. A gente olhou para várias ferramentas que estavam ali, não todas, elas já estavam lá, elas já estavam entre nós, mas a gente não percebia. E dependendo de cada indústria, de cada segmento, você tem maior ou menor nível de maturidade digital. Então, o nosso desafio, né, e foi isso que a gente trouxe para o Conselho de Educação daqui, muito provocados pelo José, e esse é um convite para quem está nos ouvindo, a vir para cá conversar com a gente, trocar ideia, sugerir pautas, temas, seminários, fóruns, eventos. Colaborar, porque você só vai mudar a sua realidade a partir do momento que você mudar o conjunto da realidade dessa sociedade que você pertence. Perfeito. Então, para de remar sozinho e entra nesse barco. Eu acho que é por aí, não é não, Maíra? Concordo 100%. Não existe forma da gente avançar se a gente não colaborar e se a gente não pensar junto. E quando a gente, às vezes, pensa nos desafios que a gente tem, seja no nosso negócio, seja ele um pequeno, né, um microempreendedor, pequeno, médio, uma enterprise, uma grande empresa, eu tenho uma frase clássica que eu digo há anos, que é: todo CNPJ é composto de um monte de CPF. E muitas vezes a gente responsabiliza, né? Porque a empresa, aquela entidade... Não, a empresa não faz isso, cara pálida. O que você está fazendo por isso? Exatamente isso. O que você está falando? O que você está reverberando? O que você está fazendo de diferente para mudar esse processo? Como é que você está se comportando com os seus pares dentro da organização? A cultura passa pela sua cultura. O tempo inteiro. A cultura é feita por pessoas. Sim. Né? Quando você fala de cultura organizacional, é aquele DNA daquele organismo. As empresas são organismos vivos, compostos de vários, né, seres que estão ali orbitando. Então, independente do seu porte como empreendedor, né, do micro à enterprise, esses desafios se colocam em diferentes escalas. Então, essa inquietude de discutir a questão do atravessamento da tecnologia nas nossas vidas, que mudou totalmente a forma como nós nos comportamos na nossa vida pessoal, na nossa vida social e na nossa vida profissional, impacto da inteligência artificial chegando aí de uma forma extremamente acelerada. Eu até parei para rever, não sei se você viu aquele filme... gente, eu sou horrorosa com nomes. Her. Ela, né, a tradução, que é quando... Eu esqueci dos atores que são famosérrimos. Acho que é Scarlett Johansson, que inclusive faz a voz do sistema operacional, e ele se apaixona por ela. Esse é um filme de 10 anos atrás, gente. Nada mais up-to-date, nada mais contemporâneo. Eu revi esse filme este final de semana com meus filhos, meu marido, e a gente falou, cara, já está acontecendo. Olha isso. Era um filme de 10 anos atrás. Está tudo muito mais rápido, né? A nossa sensação, né? Aquela coisa que você fala, meu Deus, mas como assim? Já chegou em junho. Meu Deus, já é o Natal, né? Porque é isso. Hoje eu estava na Rocinha, que eu comentei com você, a gente tem um projeto que trabalha com desenvolvimento de soft skills e match com o primeiro emprego, usando inteligência artificial para fazer esse match mais assertivo do jovem com a vaga. E esse projeto roda aqui na Rocinha também, começou em Ribeirão Preto e roda aqui na Rocinha. Eu estava conversando com eles sobre a questão da nossa capacidade de administrar o tempo.
Porque o que eu ouço dos meus filhos, né, eu tenho uma de 17, um de 21, é que, porque eu não tive tempo, eu não tive tempo. Eu falei, não teve tempo, não. Você não priorizou. O meu avô falava isso. Tempo, quando eu dizia para ele, eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa, e aí eu falava, vô, mas não deu tempo. Ele falou, quem faz o tempo é você. Perfeito. Sábio. Aí eu falava, tomar uma água ali, vô. Vou refletir um pouquinho ali conversa. sobre. É isso. Então, o desafio que a gente está vivendo nesse mundo contemporâneo, quando a gente pensa em empreender, negócio, né? É o que a gente está priorizando. Então, quando eu priorizei aceitar esse convite, né, e dedicar meu tempo e minha energia, junto com todo esse grupo super competente, disponível aqui na CRJ, foi exatamente para que eu pudesse não só colocar a serviço desta casa, de todo mundo que orbita esse ecossistema, e das pessoas que ainda não orbitam, né, mas que aqui vamos reiterar. Sendo beneficiadas também por esse processo. Com né? certeza, porque tudo está conectado, né? É física quântica pura aí, né? Tudo é energia, está tudo conectado e reverberando. Então, quando a gente veio para cá, veio exatamente para potencializar essa discussão sobre impacto da tecnologia e da transformação digital, futuro do trabalho, juventudes, né? A gente tem, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, eu vi uma pesquisa, posso estar errando aqui no número, se eu errar, me perdoem, mas acho que são cerca de 480 mil jovens dentro da categoria nem, né? Perdemos aquele bônus demográfico, né? Deixamos essa onda passar lá atrás, população cada vez, né, envelhecendo mais por mais tempo, então nossa pirâmide demográfica também mudou para caramba, então a gente tem um desafio absurdo vindo pela frente, que já está posto, né, e ele tende a crescer cada vez mais. Então, discutir pessoas em idade produtiva, inclusão produtiva, empreendedorismo, juventude, longevidade, isso tudo atravessado pela questão da tecnologia, para mim, assim, minha intuição, junto com as várias estatísticas, pesquisas, papers que eu leio, dizem que este vai ser o caminho para a gente seguir apostando e falando de desenvolvimento econômico e social através de educação. Ô, Maíra, você falou dessas questões todas da inteligência artificial e todas essas ferramentas que existem, e a gente ouve, por vezes, as pessoas falarem, não, mas agora acabou, o mundo acabaram os empregos, a gente está falando aqui, né, o futuro, acabaram os empregos. E aí eu estive conversando com o Denizar, que é o presidente do nosso conselho, Denizar Viana, do Conselho de Saúde aqui da associação. Falei, Denizar, nós fizemos uma conversa aqui no podcast que foi extraordinária com um especialista em iluminação e com o doutor João. E o doutor João estava falando, olha, a iluminação ela tem uma relação direta com a minha mente. Acho até que vocês deveriam conversar com um neurocientista, porque a gente começa a explodir onde que nós podemos chegar. E essa conversa foi uma conversa para trazer visibilidade para um empreendedor, se no negócio dele a iluminação está adequada, se o funcionário, o colaborador da empresa tem as condições ou as melhores condições para desenvolver melhor o seu trabalho. Perfeito. E aí ele falou dessa questão do neurocientista. E estive conversando com um clube de futebol, com o Flamengo. Opa! Nação, aqui, tamo junto. Pronto. E assim, qual é o degrau que o Flamengo pode subir, considerando o lugar que ele já está como business no esporte? Perfeito. Vamos tirar o coração um pouquinho de lado. Não, e pensar, é um case, independente de eu ser rubro-negro ou não, é um case de sucesso. Um case mundial, está aí entre os 30 do mundo. E a discussão foi, bom, então a gente precisa de neurocientistas, eu quero trazer essa nova tecnologia da ciência para a gente conseguir resultado melhor com esses jogadores, com essa equipe de remo, de vôlei, as mulheres do futebol. Nós precisamos entender, subir. Falei, nossa.
É isso aí. E aí falei com Denizar, a gente precisa chamar um professor Nicoleles, nós precisamos chamar pessoas. A neurociência é algo... Essa história, ele falou, olha, o Jorge Costa e Silva é um cara excelente. Então, a gente já está aqui tentando contato com ele, porque tem relação direta com o que você está dizendo. Gente, me convida. Vou assistir esse podcast muito. É neurociência. Eu estudo muito a questão da neurociência da aprendizagem. E é isso, na verdade, a neurociência é aplicada a todo e qualquer contexto. Porque sabe, é isso, Maíra, né? É isso, você sabe. E ali a gente estava discutindo sobre iluminação, e o doutor João até lembrou bem, falou, olha, é iluminação e é qualidade do ar interno nos ambientes. Porque quando você não tem renovação de ar, você tira o alimento do cérebro, que é o oxigênio. Perfeito. Aí a educadora fala, menino, você está dormindo. Peraí, será que ele está dormindo porque ele é um preguiçoso, que é a primeira leitura que se faz, é uma pessoa com pouca capacidade intelectual ou baixa capacidade intelectual, ou será que é porque o neurônio dele, por defesa, já começou a desligar que está sem alimento, sem oxigênio? Ou o quadro que ele está ali copiando ou aprendendo e assistindo a aula tem pouca iluminação. Aí o olho começa a lacrimejar, o cérebro fala, para de olhar porque não está te fazendo bem. Não está tendo resultado. Aí daqui a pouco o garoto está dando cabeçada. Como que a gente melhora essa questão? E acho que é um tema bastante importante até para se discutir. A infraestrutura adequada para a capacitação com certeza. Desses alunos, né? Com certeza. Então, é Maíra, um dos muitos elementos, né? E a gente está falando de aluno, mas é isso, né? Desde a sala de aula ao ambiente corporativo, com a estrutura, né? Todas as coisas, assim, somos seres únicos, né? E somos seres impactados por tudo que está acontecendo no nosso cotidiano. Sim. Né? Eu lembro, sou de uma geração, né, que fala, não, porque eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu falo, gente, a minha é um vucu-vucu, sempre foi uma mistura só, até, e por isso, talvez, inclusive, eu tenha feito esse caminho para trabalhar com educação, inovação, propósito, impacto social, porque o trabalho sempre teve uma centralidade muito grande na minha vida, segue tendo. Eu sou uma mulher que ama produzir, ama ver o impacto, né, daquilo que eu estou dedicando, o meu tempo, a minha energia. Amo fazer pontes e conexões, então vou voltar aqui a fazer o convite, né, para que mais e mais pessoas que estejam nos ouvindo e que, de alguma forma, tenham se identificado com o que a gente está falando sobre educação, inovação, desafios ligados ao futuro do trabalho. Você trouxe aqui a questão da inteligência artificial e do medo, né, essa discussão, a fala, muitas vezes, pessimista, né, sombria. Fim do mundo. Na verdade, isso dá uma escala completamente diferente. Completamente diferente. E tudo depende da forma como nós vamos lidar com isso, né? Eu comentei que eu estava na Rocinha hoje falando sobre ferramentas digitais com jovens que fazem parte desse projeto. E a minha fala para eles foi exatamente a de provocação, dizendo, meu amigo achou que ia terminar o ensino médio e que ia começar a trabalhar e que ia parar de estudar? Achou que ia terminar o ensino médio, quer fazer o ensino técnico, quer ir para uma faculdade ou quer empreender? Achou que vai parar de estudar? Amigo, você vai estudar todos os dias da sua vida. Eu todo dia acordo e me faço a seguinte pergunta, o que eu vou aprender hoje? E ao final do dia, eu escrevo aquilo de novo que eu aprendi. Porque se todos nós, independente da idade, não realizarmos que se a gente não estiver aprendendo algo de novo todo dia, isso significa que a gente está morrendo aos poucos. Exato. E que a gente está ficando para trás. Exato. E vivemos no mundo contemporâneo, né? Como diz Bauman, né? Da liquidez, da fluidez. A gente não pode se dar a esse luxo. E a gente tem um desafio, Maíra, gigante na educação. Será que nós seremos seres com um conjunto de informações muito grande, um conhecimento largo e extenso e pouca profundidade? Como é que a nossa sociedade vai viver com poucos especialistas? Será que nós teremos poucos especialistas? Olha, eu não acredito nisso. Eu acredito que, desde que o mundo é mundo, ele vai se reinventando no processo. Eu entendo, na verdade, que a gente está vivendo desafios globais,
climáticos, para falar de algo, né, muito real que está acontecendo. Agora a gente está olhando muito para o Rio Grande do Sul, mas que já vem historicamente acontecendo no Brasil e fora do Brasil, onde especialistas se fazem cada vez mais necessários, né? Então, eu acredito muito no espaço do generalista, eu acredito no espaço do especialista, eu acredito no espaço dessas trocas de saberes, porque quando eu falo do generalista e do especialista, não é entendendo ou acreditando que cada um individualmente, dentro do seu quadrado, vai resolver as questões, não. Eu me especializo aqui, mas chega num determinado ponto que eu preciso dialogar com vários outros profissionais de forma colaborativa para que a gente seja capaz de resolver esse determinado problema complexo. Né? E aí eu não estou falando só de diversidade de competências e saberes, não. Estou falando também de diversidade racial, eu estou falando de diversidade de gênero, eu estou falando de diversidade, né, do tal do etarismo, né, que tanta gente discute agora, idadismo, que tem a ver com longevidade. Precisamos de pessoas diversas, com competências diversas, para resolvermos problemas complexos. Porque são as diferentes perspectivas e pontos de vista e repertórios que nos permitem pensar soluções criativas para resolver desafios como esses que a gente está vivendo agora. Isso tudo é educação. Olha, que aula, Maíra. Estou feliz da vida. Que bom. Então, quer dizer que você está recrutando soldados para essa batalha da transformação do Rio de Janeiro. Quero. Pessoas entusiastas. Com esse potencial de ecoar o som desses tambores para o resto do país, para a América Latina, e a nossa competência de fazermos amigos, né? Eu acho que é uma qualidade do Rio de Janeiro. É verdade, é verdade. Da gente estar ali sempre abraçando, quanto mais acolhendo, né? E querendo fazer junto, e querendo aprender com o outro, né? Acho que essa é muito a nossa natureza, e sim, isso é um convite. Eu acho que toda e qualquer pessoa que seja entusiasta do tema, ou que esteja vivendo um desafio ligado a esse tema, né, que tem a ver com educação, tecnologia, futuro do trabalho e inclusão produtiva. Essa é uma casa que está aberta a isso, né? Eu, Maíra, estou na física, no CPF, digo isso como empreendedora da Tamboro, digo isso como, né, atual presidente do Conselho de Educação. Precisamos de mais pessoas discutindo e conversando sobre esse tema e pensando em soluções de como equacionar isso tudo. E pegando sua fala, fazendo aqui o paralelo e o trocadilho, né, com o nome da Tamboro, é isso, Rio de Janeiro como um tambor de ressonância, não só para a cidade, para o Estado, para o Brasil, para o mundo. Porque uma das coisas que eu mais ouço dentro do universo do empreendedorismo, fundos de investimento, nacionais e internacionais, empreendedor brasileiro só pensa Brasil. Porque temos dimensões continentais, temos desafios que são desafios globais, e a gente acaba assim, se mesmando dentro do nosso continente, que, né, na verdade, é um país com vários países dentro dele, né? Isso também fica como uma provocação para quem está nos ouvindo e que é um empreendedor, é um empresário, entender que o seu produto, a sua solução, o seu serviço pode resolver uma questão global, né? Então, é uma visão de perspectiva. É verdade, ampliar esse olhar. É isso aí. Né? Você que está assistindo a gente, você percebe, nós não somos muitos, mas somos muito focados no desenvolvimento, na melhoria do ambiente de negócio, na melhoria da nossa sociedade. E tem uma turminha aqui extremamente competente. Vem para esse jogo, né, Maíra? Tamo junto, vamos juntos. Maíra, considerações finais. Considerações finais. Acho que eu encerro perguntando para você e para todo mundo que está escutando a gente o que você vai aprender hoje de novo. Excelente. Excelente. Então, eu não vou falar mais nada. O que você vai aprender hoje? Ou o que você aprendeu hoje? Você vai escrever o que você aprendeu para poder fixar? Continua com a gente.